Deixa-me fazer-te uma pergunta totalmente honesta. Tu trabalhas muitas horas, tu estás sempre a responder a mensagens, estás sempre em chamadas, crias conteúdo e mesmo assim tu não vês aqueles resultados que tu querias, basicamente não vês o teu negócio a chegar ao ponto em que tu imaginaste que ia chegar. Se tu és coach, provavelmente isso é a tua realidade. Nesse vídeo o que eu vou-te fazer é mostrar como é que um negócio de coaching sustentável deve ser estruturado. E vou fazer isso através da apresentação do meu método, o Apex Acquisition System, um método que eu criei para basicamente trazer-te clareza, ou seja, trazer clareza aos coaches, direção e estrutura aos seus modelos de negócio para que dessa forma tu verdadeiramente possas atingir aqueles resultados, os resultados que tu tanto queres para o teu negócio, para que o teu negócio chegue ao ponto que tu almejas, ou seja, ao Apex, ao topo, e que tu tenhas equilíbrio na tua vida, tu tenhas equilíbrio entre o negócio e a tua vida pessoal, porque não se trata só de resultados, porque não interessa tu trabalhares 10, 12 horas por dia para ter os resultados que tu queres e no segundo plano não consegues aproveitar o que a vida te dá, não consegues estar com a tua família, com amigos, viajar, etc, etc. Deixo claro logo de início que ao longo desse vídeo eu vou fazer algumas analogias, por assim dizer, mas isso está tudo ligado com a filosofia por trás do meu método, mas eu vou explicar isso sem mais detalhe à frente nesse vídeo, depois tu vais perceber com certeza o que é que eu quero dizer, mas só para teres uma noção, só para te avisar. Agora passando aqui para o Miro Board, eu construí aqui, como podes ver, esse diagrama para explicar de uma forma mais clara, gráfica, para conseguires perceber e entender melhor como é que o negócio de coaching deve se estruturar e como é que eu criei toda a história, por assim dizer, por trás da criação do meu mecanismo, a filosofia por trás do mesmo, como é que ele funciona e como é que tu próprio podes criar o teu mecanismo, o teu sistema e aplicares no teu modelo de negócio ou nos próprios modelos de negócio dos teus clientes. E o primeiro ponto que eu vou falar aqui no vídeo é em relação à história do problema, ou seja, o problema que despolutou toda essa criação desse sistema, desse modelo, que é o Apex Acquisition System, e temos como primeiro ponto aqui, ou seja, a disputa do problema, de onde tudo começou. Eu sempre quis construir algo grande, eu sempre quis ajudar pessoas e sempre quis criar impacto. Basicamente, o meu background, por assim dizer, eu sempre tentei várias coisas, várias vertentes, vários modelos de negócio, vários mercados, mas nunca consegui ver realmente resultados e nunca consegui atingir aqueles pontos, aqueles objetivos que almejava. E como eu disse, eu sempre quis fazer isso, ou seja, construir algo grande, ajudar pessoas e criar impacto. E eu penso que tu sintas no mesmo barco, por assim dizer, que eu. Para como eu disse, nesses outros negócios, nesses outros mercados, eu nunca consegui realmente atingir o que eu queria e eu pensava que o problema estava nestes exemplos que aqui estão, por assim dizer, ou seja, que o problema estava no mercado, que o mercado estava saturado, que aquele modelo no qual eu estava a trabalhar na altura simplesmente não funcionava, ou então simplesmente que isso do mercado ou dos negócios online não fosse para mim. E eu tomava isso como justificações e como desculpas, por assim dizer, para justificar o facto de eu não conseguir ter resultados, de eu não conseguir atingir os objetivos. E possivelmente tu também reveste muito nisso. Mas a verdade é que nenhuma dessas desculpas ou justificações é real, porque o verdadeiro problema não está nem no mercado, nem o que tu estás a fazer não funcionar, que isso aqui não é para ti. Isso aqui é para toda a gente que realmente quer e que quer atingir certos objetivos na sua vida, por assim dizer, e que quer, como eu já disse, criar impacto e ajudar as outras pessoas. E a verdadeira razão por trás de eu não ter conseguido arranjar ou atingir os resultados que eu queria, atingir os objetivos que eu queria, chegar ao Apex ou cume em cada um dos negócios que eu tentei, verdadeiramente foram estas razões aqui, ou seja, a falta de estrutura, a falta de clareza e a falta de direção. Porque basicamente o que eu estava a fazer é estava a tentar, ou seja, estava a tirar, por assim dizer, em diferentes direções para ver se alguma funcionava, mas eu não tentava nada de forma estruturada. Todos os modelos de negócio que eu tentei e em diferentes mercados, nenhum deles tinha uma real estrutura, nenhum deles tinha uma real estratégia, direção, ou seja, um caminho que ia trilhar, início, meio e fim.
E basicamente o que eu me sentia, eu sentia-me como está aqui representado nessa foto e possivelmente tu sentes-te assim, ou seja, tu queres chegar àquele objetivo, mas tu sentes-te perdido, todos os caminhos parecem super complexos, parece tudo confuso, parece tudo cinzento, não sabes bem por onde ir, tu não tens o equipamento ou não sentes que tu estás preparado, que não tens o equipamento necessário para chegar àquele objetivo, ou seja, que não tens o conhecimento necessário, tu não tens a estrutura necessária e tudo isso junta-se, tudo isso culmina-se e faz com que tu basicamente chegues a um ponto que sentes-te extremamente cansado, sentes-te novamente, começas a aplicar aquelas justificações que eu mostrei antes, que isto não é para ti, que isto não funciona, que o mercado está saturado, etc, etc. Mas na realidade as justificações reais são essas que apresentei aqui. É a falta de estrutura, é a falta de clareza, é a falta de direção. Agora, em relação à filosofia por trás do meu modelo, basicamente eu penso num negócio, ou num modelo de negócio, como se fosse subir uma montanha. Tu basicamente estás no pé da montanha, estás na base da montanha, tens tudo um caminho para percorrer, mas o que é que tu queres? Tu queres atingir o cume, tu queres atingir o apex, ou seja, tu queres atingir o teu objetivo, seja ele qual for. E essa foi a filosofia, a metodologia, por assim dizer, que eu baseei-me para a construção do meu modelo. E se fosse a pensar bem, faz muito sentido, porque os negócios são realmente como subir uma montanha, porque tu no início tu estás cheio de energia, por assim dizer, mas depois quando essa motivação inicial começa a desvanecer, começa a morrer, tu começas a ficar com dúvidas, tu num estado mais avançado tu sentes o tal cansaço que eu já referi aqui e é a partir daí, é a partir desse ponto que tu não vês os resultados. Porquê? Porque novamente não tens clareza, não tens qualquer tipo de estrutura, estás só, por assim dizer, no descobrimento das coisas, estás só a ser levado pelo vento, como se costuma dizer, e pronto, quando chega a esse ponto que tu sentes-te realmente cansado daquilo, já farto daquilo, parece que nada funciona, parece que está tudo contra ti, é aí que as coisas começam a ficar negras, por assim dizer, porque é aí que muitas pessoas desistem e saltam para outro modelo, saltam para outro mercado, e eu fiz isso, como eu já referi aqui nesse vídeo. E o problema é mesmo esse, é tu não te focares realmente em algo no tempo suficiente para esse algo. Tu basicamente tu tentas uma coisa um certo período de tempo, imagina 1 mês, 2, 3 meses, vês que aquilo não funciona por diferentes razões essas que tu justificas-te por essas razões, como eu já referi aqui, mas que na verdade não são as razões reais, e tu saltas para outro projeto, saltas para outro mercado e andas sempre nisso. E obviamente que tu não vais ver os resultados que tu queres se tu andares a pular de projeto em projeto, de mercado em mercado, modelo de negócio em modelo de negócio. E que, como eu estava a dizer, maior parte das pessoas desiste antes sequer de chegar ao topo, antes de chegar ao apex, por essas razões todas que eu referi agora. E então foi com isso que eu decidi criar esse sistema. Foi aí que se deu o nascimento do Apex Acquisition System. Ou seja, o meu objetivo, tal como eu já passei por isso, o meu objetivo é ajudar-te, é ajudar esses coaches que querem elevar o seu negócio para um próximo passo, querem atingir certos objetivos, mas não têm clareza, não sabem como é que devem fazer para chegar lá. Todo o caminho parece escuro, parece confuso e não sabem realmente quais os passos que têm que trilhar, não têm qualquer estrutura para chegar àquele objetivo ou àqueles objetivos que eles pretendem, chegar basicamente ao C-Apex. É aqui que tudo culminou e foi então aí que eu decidi criar esse sistema e com esse sistema ajudar as pessoas, ajudar os coaches a atingirem os seus objetivos de acordo com aquilo que eu também vivenciei. E o Apex não se trata de um modelo com truques, por assim dizer, ou com magia, não se trata de encontrar atalhos, por assim dizer, para chegar ao objetivo, para chegar ao cume da montanha. Trata-se de saber olhar para a montanha, ou seja, de saber olhar para aquilo que tu tens à tua frente, para o que é o teu projeto, para o caminho que tu tens que percorrer, olhar para ti e para o teu equipamento, ou seja, tu saberes, em primeiro ponto, definir e estudar as coisas, ou seja, definir bem qual o objetivo que tu queres atingir, começar a pensar na estratégia para lá chegar e olhar para ti, ou seja, para o teu eu. Quais são as tuas experiências passadas? Quem é que tu queres realmente ajudar com aquele conhecimento que tu tens? Perceber qual é o conhecimento, ou seja, qual é o equipamento que tu tens ao teu dispor, qual é a infraestrutura que tu tens ao teu dispor. E através disso, a gente passa então para os próximos passos, para os passos de pôr em ação as coisas. Ou seja, começamos a definir o caminho a trilhar, a estratégia correta para tu chegares ao teu cume, ao teu objetivo
de acordo com isso aqui, de acordo com esse estudo prévio na primeira parte, ou seja, de estudar realmente o teu mercado, de estudar o objetivo que tu queres atingir, de estudar a tua situação atual, o teu conhecimento, as tuas experiências e como tu queres ajudar a certa pessoa, seja o teu cliente ideal, definir quem é o teu cliente ideal e saber realmente como ajudar esse cliente. E eu quero deixar muito claro que o Apex não se trata apenas de faturação. Aqui a gente não tem como objetivo principal ou objetivo único apenas ir buscar dinheiro, apenas ir buscar os resultados ao final do mês, porque, como eu já disse também no início desse vídeo, não interessa de nada tu teres todos os meses 10.000 euros a chegar-te na conta, por assim dizer, mas que para tu atingires esses 10.000 euros na conta no final do mês, tu tens que estar todos os dias a trabalhar 12 ou 14 horas. Para que é que isso interessa? Eu presumo que tu concordes comigo nesse ponto. Eu prezo muito o meu tempo, eu prezo muito os meus hobbies, eu prezo passar tempo com a minha família, com os meus amigos, etc. Ou seja, não se trata tudo de dinheiro nessa vida. Eu penso que tu concordes comigo nesse aspecto. Por isso, o Apex não se trata só de faturação. O ponto principal aqui não é só criar-te mais resultados, é criar-te uma verdadeira estrutura consolidada, sólida e que realmente funcione e que tu podes aplicar em todos os teus clientes e que vais ter não só resultados para ti, mas para os teus clientes e encontrar de facto um ponto de equilíbrio, um ponto em que tu sintas-te no controle do teu negócio, no controle da tua vida, um ponto em que tu atinges a comodidade, ou seja, tu tens os resultados que tu queres, tu atingiste o objetivo que tu queres em termos monetários, mas tu também tens equilíbrio a nível de tempo, ou seja, tens essa liberdade a nível de tempo, tens liberdade a nível geográfico, etc, etc. Agora, em termos do mecanismo em si, como é que funciona ou como é que é estruturado o Apex Acquisition System? O Apex Acquisition System basicamente tem ou é constituído por três principais pilares. O pilar da clareza, o segundo pilar da estrutura e o terceiro pilar da alavancagem. A nível do primeiro pilar, o pilar da clareza, aqui é onde tudo começa, é onde o estudo prévio é feito e onde se começa a dar os primeiros passos. E aqui é onde a gente define quem é que tu vais realmente ajudar, ou seja, quem é o teu cliente ideal, que problema é que tu vais resolver, ou seja, que problema é que tu vais resolver desse cliente ideal e porque é que esse cliente ideal escolheria-te a ti, em vez de ser outro coach, outra pessoa, e que transformação tu vais realmente entregar a esse cliente ideal. E isso aqui é que é o ponto muito importante que muitas das pessoas se esquecem, muitos dos coaches se esquecem, não só esquecer-se, mas não dão a atenção devida, porque tu és um coach, sejas fitness coach, health coach, whatever, o que tu tens que fazer é entregar, vender uma transformação às pessoas, ao teu cliente ideal, nesse caso. Não apenas termos técnicos, porque isso aí já todos fazem. O que tu tens que vender é uma transformação. Tu és um imã a ajudar outro imã. Tu tens que vender o bilhete de avião para essa pessoa chegar ao objetivo que ela pretende chegar. E porquê é que isso é muito importante? Porque é que essa parte inicial da clareza, de todo esse estudo inicial das tuas competências, do mercado em que tu estás inserido, do cliente ideal que tu queres ajudar, etc., é importante. Porque tu sem isso, sem essa parte inicial bem estruturada, bem estudada, por assim dizer, bem fixada na tua cabeça, o conteúdo que tu vais criar não vai converter. As chamadas que tu vais ter vão ser completamente confusas e obviamente que o retorno dessas chamadas não vai ser o que tu queres. Ou seja, não vais fechar a quantidade de clientes que tu queres. O negócio, basicamente, culminando, o negócio nunca vai realmente escalar para os pontos que tu queres, ou seja, para o objetivo que tu queres. Ou seja, nunca vais conseguir chegar ao ponto máximo, ao Apex, se as bases não estiverem bem fundadas, se tu não tiveres clareza inicial nas coisas. Por isso, como eu estava a dizer, essa parte aqui da clareza, do pilar inicial, do pilar da clareza, é basicamente o pilar inicial, é onde tudo começa, onde tu começas a dar os primeiros passos em direção ao cume, onde a gente, em conjunto, eu contigo, obviamente, começamos a trabalhar, a estudar os passos iniciais, a construir a tua oferta, realmente a identificar realmente o teu cliente ideal, a construir a tua proposta de valor, basicamente a construir as raízes iniciais, a base inicial que vai-te dar
a caminhares o caminho que tu tens que caminhar até chegares ao ponto máximo. Agora, em relação ao pilar da estrutura, aqui o pilar da estrutura é o pilar mais denso, por assim dizer, mais técnico, onde a maior parte da ação, a maior parte do trabalho prático vai ser feito, isso depois de, obviamente, do pilar da clareza já ter sido construído, ou seja, das ideias, de tudo o estudo prévio e das bases terem sido consolidadas. Aqui o objetivo é construir realmente o caminho onde tu vais trilhar, ou seja, dá-te realmente a estrutura necessária para o teu modelo de negócio, criando assim uma estrutura, um modelo de negócio, um sistema que tu podes aplicar realmente a todo o tempo, ou seja, a todos os meses, por assim dizer, do ano, a todo o tipo de cliente que tu tens e que vai realmente funcionar, vai ter retorno para os teus clientes e dessa forma tu tens direção, tu tens estrutura e tu consegues caminhar um caminho que vai te levar ao apex, ao ponto máximo, ao teu objetivo. Ou seja, isso não se trata de tu teres constantemente que ter que trabalhar mais, que é o que tu estás a fazer nesse momento. Trata-se de tu perderes menos tempo. Tu perderes menos tempo em diversos pontos. Ou seja, por exemplo, com curiosos, com pessoas que chegam-te a mandar mensagens sobre que têm curiosidade e de facto não têm intenção de comprar o teu serviço, ou com tarefas que sejam repetitivas e que não tens nenhuma necessidade de estar a fazer ou a perder tempo com essas tarefas que sejam repetitivas, ou então chamadas sem qualificação, ou seja, tu estás constantemente a perder tempo em chamadas, mas tu estás em chamadas com pessoas, ou seja, com leads que não foram qualificados, ou seja, leads que muito provavelmente não vão assinar, não vão ter interesse no final de assinar e de trabalhar contigo. Ou seja, tudo isso são pontos que a gente vai trabalhar aqui, que vão ser atacados, por assim dizer, nessa parte da estrutura, tentar eliminar ao máximo isso aqui para que tu tenhas o máximo controle, tu tenhas mais previsibilidade no teu negócio e tu percas o mínimo tempo possível, basicamente. E como é que a gente faz isso? De diferentes formas. Primeiro que tu tens que ter ou construir uma oferta bem definida, construir um funil claro, um funil de aquisição claro, otimizar os processos repetíveis, como eu já referi aqui. Ou seja, tudo isso são exemplos do que se trabalha aqui na parte da estrutura. E tu vais ver que com isso, com todos esses pontos a serem atacados aqui na parte da estrutura, tu vais realmente, dessa forma, ter um sistema bem estruturado, um sistema bem consolidado, um sistema que tu podes aplicar a todos os teus clientes e vai sempre funcionar. E dessa forma, tu retratas-te com essa imagem, ou seja, tu já tens o teu equipamento completamente preparado, tu começas a trilhar o caminho em direção ao cume, ou seja, tu tens direção, a estratégia já está definida, o equipamento já está preparado, ou seja, tu só tens agora que caminhar, aplicar esse método que tu desenvolveste. E agora, por último, temos o pilar da alavancagem e o que é o objetivo aqui com o pilar da alavancagem. O pilar da alavancagem tem como objetivo levar-te ao cume, ao tal apex, ao grande objetivo. E aqui o ponto principal é atacar os detalhes, limar os detalhes e, como eu referi aqui, começar a aplicar certas automações para tu teres os sistemas ao máximo otimizados, por assim dizer, para não perderes tempo com tarefas repetíveis, etc. Sistemas e templates reutilizáveis para que tu possas usar e não vezes sem contas com diferentes clientes e não tens que perder tempo nem energia a ter que pensar diferentes vezes, por assim dizer, coisas que tu podes simplesmente replicar para diferentes clientes. E depois temos o último ponto aqui, que é o principal nesse pilar da alavancagem, que é o apostar na tua marca pessoal. Aqui a gente ataca, eu tenho como ponto principal a tua marca pessoal, investir na tua marca pessoal. Mas atenção, e quando estou a falar aqui de marca pessoal ou de investir na tua marca pessoal, o objetivo aqui é que tu comeces a trazer mais leads, ou seja, mais pessoas chegam até ti e tu não tenhas que ir atrás das pessoas, mas fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma eficiente. Essas pessoas que vão chegar até ti têm que ser pessoas que realmente têm interesse em ti e realmente têm interesse no teu serviço. Não interessa de nada chamar pessoas que não têm interesse em ti e que são completamente desconhecidos em relação a ti e ao teu trabalho e à tua filosofia. Ou seja, o objetivo aqui não é tu virares influencer, é realmente atacar aquelas pessoas, é realmente atacar aquele teu cliente ideal. Ou seja, é aqui nesse ponto que tu deixas já te preocupar com o caminho principal, que o caminho principal já está a ser trilhado, já está definido, já foi definido no pilar antes, no pilar da estrutura, e aqui realmente tu começas a focar e a mirar
apenas no cume, no ponto máximo, no teu objetivo. Tu basicamente com essa parte, com esse pilar final, com o pilar da alavancagem, tu tens um negócio que te permite crescer sem tu sacrificares mais horas. Agora passamos à parte de integrar esse sistema. Ou seja, qual é o resumo de tudo, ou o que é que vai acontecer quando tu aplicares esse sistema, quando tu integrares realmente esse sistema no teu negócio. Vais ter essa transformação. Tu antes, tu tinhas muitas mensagens de curiosos, como eu já referi, para responder. Tu tinhas muitas chamadas que não te levavam a lado nenhum, basicamente. Ou seja, era tudo confuso, muita confusão, estava tudo preto e branco, como eu já referi no início desse vídeo, e não conseguias realmente escalar, nem ter um negócio sustentável, por assim dizer. E agora, com a integração desse sistema, com a aplicação desse método do Apex Acquisition System, tu tens um modelo de negócio em que tu tens menos ações, em que todos os passos são feitos com mais intenção, com um propósito real, e tu trabalhas, ou seja, todos os pontos, todos os passos que tu defines e trilhas aqui no teu modelo de negócio são feitos com uma verdadeira justificação, com uma verdadeira razão, ou seja, tu tens mais clareza, tu sabes o que é que tu estás realmente a fazer e que ponto é que tu queres atingir. Mas atenção, isto só vai funcionar se tu realmente aplicares como deve de ser os 3 pilares. Desde que os 3 pilares se juntem, ou seja, não podes esquecer ou não podes falhar em nenhum deles. Todos eles são importantes para tu conseguires realmente aplicar e construir esse sistema e aplicar esse sistema no teu negócio e atingir aqueles resultados e o controle que tu tanto desejas. Mas se tu realmente aplicares esses 3 pilares, quando esses 3 pilares se juntam, tu tens uma melhor conversão, tu tens menos desgaste e mais previsibilidade no teu negócio. Ou seja, realmente tu chegas a um ponto em que não és tu que estás a trabalhar para o negócio, mas sim o negócio a trabalhar para ti. E agora chegamos aqui ao último ponto, blueprint de implementação. Aqui eu já não te vou falar do meu método, mas aqui quero-te mostrar que tu próprio podes construir o teu método, a tua metodologia. O primeiro ponto aqui é tu identificares o teu insight. E o que é que eu quero dizer com isso? Basicamente, qual é a tua perspectiva única? Ou seja, o que é que tu vês no mercado que os outros estão a ignorar? O que é que tu dás importância e que tu queres ajudar as outras pessoas a eliminarem esse problema que tu dás importância, a terem mais isso que tu dás importância nas suas vidas. Por exemplo, no meu caso, e com o Apex Acquisition System, uma coisa que eu já referi aqui nesse vídeo e que é de muita importância é o meu tempo, o tempo que eu tenho para mim, para os meus hobbies, para a minha família, para amigos. E isso é uma coisa que eu dou muito valor e que eu quero passar e que eu quero que os meus clientes tenham. Ou seja, como eu disse, o Apex Acquisition System não se trata só de resultados, não se trata só de resultados monetários, mas de tu teres mais controle no negócio, tu teres um negócio mais sustentável, mais saudável, que tu possas ter mais tempo para ti, para a tua família, para os teus amigos. Ou seja, isso aqui trata-se de primeiro ponto de conseguires perceber qual é a tua perspectiva única, ou seja, realmente o que é que tu queres e que tu vês no mercado que não seja dada a atenção necessária e que tu queres que as pessoas usufruem disso. O segundo ponto aqui trata-se de estrutura do teu método, da tua metodologia. Estruturares basicamente os pilares por trás da tua metodologia. E os pilares devem se basear nos pilares que eu te apresentei aqui. Tu deves ter como primeiro pilar um pilar relacionado com essa parte da clareza, ou seja, um pilar inicial, onde se definem as bases, onde se estudam os primeiros passos a serem trilhados. Depois um segundo pilar onde seja mais tecnicalidade, onde as coisas sejam, o trabalho seja mais denso, onde tu realmente vais estruturar e construir de certa forma o caminho para os teus clientes trilharem. E depois então um último passo, um último pilar, o pilar aqui em relação ao meu método, o pilar da alavancagem, ou seja, um pilar onde tu vais realmente levar o negócio do teu cliente ao ponto mais alto, ao objetivo que ele procura. E depois, e por último, o último ponto que deves ter em consideração ao construires o teu método, a tua metodologia, é o ponto de testares e realmente melhorares o teu método. Ou seja, aplica esse método em ti, à tua vida, ao teu negócio. Documenta os resultados, aquilo que tu aprendes ao longo da jornada e vai ajustando, ou seja, vai melhorando o teu método. Porque mesmo eu, no meu caso, com o Apex Acquisition System,
estou sempre a procurar pontos em que eu possa melhorar, pontos em que possam ser otimizados, que possam realmente ajudar mais ainda os meus clientes, seja a obter mais resultados, seja a obter mais independência. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção aqui é que não é por tu criares uma versão inicial, uma versão base do teu método e começares a aplicar isso aos teus clientes que é só isso e fica por aí. Não, vai olhando para ele, vai aplicando constantemente a ti e aos teus clientes e vai percebendo o que é que tu podes melhorar, quais são as falhas, porque obviamente vai haver falhas, nós somos humanos, nós falhamos e obviamente as coisas que construímos não são perfeitas, por isso há sempre espaço para melhoria, por isso nunca te esqueças, constrói a ideia por trás do teu método, a filosofia por trás do teu método, vê realmente quais são os pontos que tu queres atacar no teu método, ou seja, quais os pontos principais que tu queres ajudar o teu cliente com o teu método e constrói a estrutura que vai fazer parte do teu método, ou seja, qual é a base do teu método, qual é o desenvolvimento e qual é realmente o final do teu método e nunca te esqueças, vai sempre testando e vai sempre melhorando essa metodologia, porque como eu disse, há sempre espaço para melhoria. E pronto, era isso que eu tinha para dizer, para te mostrar hoje, mas eu quero-te chamar a atenção que o Apex Acquisition System não é o ponto final, a reta final aqui a nível do teu negócio. O Apex Acquisition System é basicamente a estrutura, é basicamente o caminho para realmente tu chegares à reta final, ao ponto máximo, ao Apex. Que, como eu já referi, é próprio-te a construir esse método, é próprio-te sempre a procurar as falhas e pontos que dê para melhorar nesse método. Por isso aqui a questão não é se tu consegues chegar lá, a questão aqui realmente é se tu vais continuar na base da montanha, nesse caso, ou realmente vais dar o primeiro passo. Porque isso aqui é a parte difícil, é a parte de dar o primeiro passo, é a parte de investir em ti e começar a arrancar e começar a aplicar e começar a entrar em ação. E eu tenho plena consciência que isso tudo aqui dito por palavras é bonito e etc, e faz até algum sentido, mas começar a aplicar isso na vida real, por assim dizer, no teu negócio, não é assim tão simples e tão claro, por assim dizer. E eu percebo completamente o teu ponto de vista em relação a isso, por isso aqui tenho-te a dizer que se tu tiveres interesse, tens real interesse em dar esse primeiro passo, real interesse em investir em ti, investir no teu negócio, de conseguir realmente construir algo grande, impactar as pessoas, ajudar as pessoas e teres controle sobre as coisas que tu constróis, tenho-te a dizer que teria todo o gosto em te conhecer, todo o gosto em te ajudar. Tu, na descrição desse vídeo tu podes ter e tens acesso à minha página pessoal, onde podes marcar uma chamada comigo, para te dizer isso, se tu tiveres interesse em investir em ti, de construir realmente e de elevar o teu negócio para o próximo passo. Caso não seja do teu interesse, sem qualquer problema, estou aqui apenas a dar-te as instruções para construir a estrutura de um negócio de coaching sustentável e apenas quero deixar claro que se tiveres o interesse, o real interesse, eu estou aqui disposto a ajudar-te. Vá, até à próxima.